todas as coisas. E diria se não for
Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Vamos continuar adorando a Deus. É uma alegria podermos receber do Senhor a graça de estarmos e atender o convite para adorar o seu nome nesta noite. Assim como eu, você é um privilegiado. Deus nos trouxe em segurança. Deus nos chamou para este momento de adoração. Então, solte a sua voz, adore ao Senhor, busque ao Senhor em oração, participe de todos os atos deste culto em louvor ao nosso Deus. Reconhecemos que só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu quero convidar você nesse instante a abrir comigo, a acompanhar a leitura na projeção, no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Isaías 12. E nós vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim a palavra: naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Você. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: dê graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor, queridos. E neste momento, sob a direção do Ministério de Louvor, adore a Deus, cante louvores ao seu nome. Vamos ficar de pé e vamos louvar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Feche seus olhos, vamos falar com Deus numa oração de adoração. Presbítero Júlio vai nos elevar a Deus nessa oração. Senhor, nós te louvamos pelo rico privilégio que temos de atender a tua santa convocação. Estamos aqui nessa noite com o intuito de te louvar, de te engrandecer, de te adorar, porque tu és o nosso Deus, tu és aquele que nos convocou, tu és aquele que nos deu todos os meios para que possamos estar aqui engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Pai, nós pedimos a ti que o Senhor continue presente, que o Senhor continue capacitando cada um daqueles que estão trabalhando na tua obra de alguma forma, que o Senhor quebrante o nosso coração e aceite o nosso louvor, aceite as nossas ofertas, aceite a nossa vida, que nós colocamos diante de ti nesse momento. Nós te exaltamos porque tu és o nosso Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Ainda de pé, nós vamos fazer a leitura em Isaías, mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 59. Versos de 1 a 15. E nós vamos proceder como na primeira leitura, fazendo uma leitura alternada. Isaías 59. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Você. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição.
Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. O verso 12 que os irmãos leram, ele vai ser bem claro, porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco. E conhecemos as nossas iniquidades. Você pode se assentar e nós vamos, neste momento, já entrando neste momento de contrição, onde nós vamos ter a oportunidade de falar com Deus. O Ministério de Louvor irá nos conduzir num cântico e depois nós teremos o nosso momento de oração, de confissão silenciosa, onde você vai poder abrir o seu coração e falar com Deus. Confessar ao Senhor as suas transgressões, aquilo que de fato só você e Deus sabe. Aonde você tem errado, o que você tem feito. É certo que das pessoas, do nosso semelhante, dos nossos irmãos, da igreja, da sociedade, a gente às vezes até tenta e consegue esconder alguma coisa. Mas do nosso Deus não temos nenhuma condição de esconder. Então trate o seu coração, faça desse momento um momento onde você estará se dirigindo a Deus em oração, confessando o seu pecado. Nós vamos louvar. Faça deste cântico também a sua oração nesse instante. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos
Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Irmãos, a palavra nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche seus olhos, fale com Deus nesse instante, confesse ao Senhor os seus pecados. Não deixe que nada tire esse privilégio que você tem de confessar ao Senhor nesse instante. Fale com Deus, rasgue o seu coração. Deus conhece o seu interior. Pedindo ao nosso irmão Fred que ore agradecendo a Deus pelo perdão. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar e te exaltar nessa noite, Senhor. Pai, somos tão pecadores, Senhor, que não merecíamos estar aqui nessa noite, Pai. Mas a Tua graça, ela tem nos alcançado, a Tua graça, Senhor, tem nos corrigido a cada dia, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai. Pedindo perdão, Senhor, por sermos filhos tão infiéis a Ti, ó Deus. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados nessa noite, Senhor. Perdoa pelo que fizemos, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor, pelo que fizemos hoje, Senhor. Pai, perdão, Senhor. Te pedimos perdão nessa noite, Senhor. E temos certeza, Pai, cada um, Senhor, tem certeza nessa noite, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia está nos alcançando aqui nessa noite, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Continua, Senhor, trabalhando nesse culto. Continua falando aos nossos corações, Senhor, como os Teus filhos, Senhor, como adoradores que somos, Senhor. Muito obrigado pelo perdão recebido nessa noite, Pai. Assim eu te agradeço e te adoro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero convidar você mais uma vez a se colocar de pé e nós vamos ler Isaías, lá no capítulo 1, versos 18 e 19. Quero que você acompanhe na projeção. Diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém? Promessa, irmãos, do Senhor para nós, para cada um de nós. E nós vamos adorar a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e em gratidão, aqueles irmãos que vieram preparados poderão se dirigir ao gasofilácio e estarem consagrando seus dízimos e ofertas. Você que nos visita, não sinta-se constrangido. Este é um privilégio dos membros da igreja. Se desejar fazê-lo, faça conforme a liberalidade do seu coração. Vamos louvar a Deus. Boa noite, queridos. Gostaria de convidar os irmãos a continuarem louvando ao Senhor junto conosco. E em especial essa canção, que você possa estar prestando atenção na letra, apesar de muito conhecida, é um hino, né, da nossa igreja, mas que você possa meditar em cada letra, em cada estrofe que você cantar, porque esse é o louvor do nosso coração ao Senhor, e que seja com sinceridade, amém? Vamos cantar com alegria, que Ele é grande. Senhor, meu Deus, como eu maravilhado, teus grandes feitos vejo a tua
que não pode ser apagada, não pode ser morta, Senhor. Porque está firmado em Cristo Jesus e naquele sangue retido. Cantaremos eternamente ali. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia. Que alegria poder ouvir a igreja do Senhor cantando. Estaremos juntos cantando ao Senhor, ao Cristo ressurreto. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos
girão. Sim, és tu. Sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome Mais é. ao erguermos, Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos girão, e és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer a Deus os dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Você pode se sentar, queridos. Eu quero convidar as crianças
aquelas até 10 anos. A partir dos 11, já ficam conosco aqui no templo. A gente vai orar. Nosso irmão Isaac também vai chegar para cá. E eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Vieira que ore ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento agora. Clamar também por iluminação, né, pela vida do Isaac, para o nosso coração e também pelas crianças. E pela tia Monique, que estará com elas ali agora no culto infantil. Amém. Quero só pedir já de uma vez, lembrando aqui, uma das tias no final do culto para socorrer a Monique lá, para a Monique no final do culto estar aqui, para a gente orar pelo aniversário de casamento que é hoje, né? Então, as tias aí dão um suporte depois no final do culto lá. Tá bom, Júlio? Ajuda a lembrar, hein? Botou na responsabilidade lá, né? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Muita alegria estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar de mais uma parte dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que, sem muita perda de tempo, abram as suas Bíblias ou acessem ou acompanhem aqui no telão conosco o texto de Isaías, capítulo 1. Nós lemos Isaías 12, nós lemos Isaías 59, nós lemos Isaías 1, do 18 ao 19, e agora nós vamos ler Isaías 1, do 10 ao 17. Ok? Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura, a palavra de Deus, e com fé, porque é a palavra de Deus. Amém?
Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garanta o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Nossa, palavra do Senhor. Queridos, nem sempre a gente para pensar na possibilidade do Senhor rejeitar um culto. É comum, principalmente na cristandade de modo geral, a gente passar pelas ruas e ver diversas comunidades de fé, seja qual seja a fé, e a gente não se questionar, por exemplo, se Deus aceita todo e qualquer culto, de qualquer forma, com qualquer conteúdo. Eu não sei se os irmãos já pararam para considerar isso. Eu imagino que os irmãos já tenham lido textos como Oséias 6, que vai falar também uma dura repreensão sobre aquele povo. Amós, capítulo 5, ou até mesmo Miqueias 6, que vai trazer ali textos de repreensão a respeito de reunião. Nós ouvimos aqui também o pastor falar sobre os filhos, né, os sacerdotes lá, que trouxeram fogo estranho, Nadab e Abiú, não é isso? Trouxeram um fogo estranho diante do Senhor, um procedimento não ordenado diante do Senhor. Então, certamente os irmãos já tenham visto, mas você já se perguntou o porquê desse desagrado? Por que Deus se desagrada de alguns cultos? Ou se é que Deus aceita qualquer culto? É porque falando assim, aceita qualquer tipo de culto, seria óbvio a gente responder: não, certamente Deus não aceita qualquer tipo de culto, mas que culto Ele aceita? E nós já temos vindo, né? Estamos aqui acho que na terceira mensagem sobre culto. Nós vimos o que é culto, nós vimos como cultuamos e falamos dos elementos de culto, falamos do culto ordenado por Deus, diferente do culto como se a gente pudesse fazer nele aquilo que a Bíblia não proíbe. Bom, se a Bíblia não proíbe dança, então a gente pode dançar. Se a Bíblia não proíbe pregação tripla, quádrupla, a gente pode pregar. Se a Bíblia não proíbe, enfim, vá pensando aí. Tenho certeza que você já fez esse exercício mental de pensar sobre coisas que, eventualmente, o Senhor não proíba na sua palavra, e aí a gente pode colocar no culto. E a gente aprendeu aqui que a gente deve colocar no culto somente aquilo que a palavra do Senhor ordena. Nós vimos isso com muito cuidado nos domingos que se passaram, certo? Mas, além desses textos que eu citei aqui, Miqueias 6, Amós 5, Amós 4 também começa ali, já falando disso, Oséias 6 e outros, eu só citei os do mesmo século aqui de Isaías,
Além desses textos, o texto que nós acabamos de ler aqui vai nos revelar alguns motivos para Deus ter rejeitado o culto desse povo aqui. Deus rejeita culto, então se eventualmente alguém que esteja ouvindo essa mensagem não sabia que Deus rejeita culto culto, ok? Mas por que ele rejeita culto? Qual é o motivo que faz com que ele rejeite culto, ok? E a gente vai ver isso. Nós lemos Isaías aqui, o capítulo 1, o primeiro capítulo de um livro extenso, certo? E logo de cara a gente vê lá a visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Isso está lá em Isaías, capítulo 1, verso 1 ali. Então, obviamente, quem escreveu esse texto, Isaías escreveu esse texto num período dos reinados desses homens aqui. No final do reinado de Uzias, a gente vê essa informação lá no capítulo 6, quando ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, né? É o início ali, basicamente, do ministério profético de Isaías. Filho de Amós, não é o Amós do documento bíblico, é aquele Amós com Z, né? Um outro Amós, um Amós de sangue nobre, de sangue azul. Provavelmente Isaías estava acostumado com esse contexto de viver entre a nobreza ali, e alguns vão dizer que, inclusive, essa autoridade com que Isaías falava com essas autoridades do templo, os reis, né? Tinha a ver com essa proximidade. Mas a gente sabe também que lá no Reino do Norte, um pouco antes, nós tivemos Elias e Eliseu que tiveram coragem de falar e eles não tinham proximidade nenhuma, né, com o pessoal da nobreza, né? Então, é bem possível que, obviamente, essa seja uma autoridade que Deus mesmo capacitou Isaías para falar com propriedade, com dureza. E a cena aqui, irmãos, que nós lemos, só para contextualizar, só para a gente entender, né, que texto forte é esse, que texto, né, cheio de elementos de denúncia, de reprovação. Nós lemos uma sequência de textos hoje que mostra, seja no início ou no final, essa santidade de Deus exigindo de nós uma postura de retidão, de justiça, né? De mãos limpas, como a gente leu aqui no texto. Então, para contextualizar, esse período aqui é o período do reino dividido. O pastor acho que comentou isso também no sermão passado, mostrando ali que depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. Em reino do norte, com 10 nações, e o reino do sul, com Judá e Jerusalém. E o texto que nós lemos diz que Isaías teve essa visão a respeito de Judá e Jerusalém, ou seja, o reino do sul. E nesse período, então é muito bem datado, a gente consegue olhar na história e encontrar os elementos históricos desse texto maravilhoso, que tem uma história, inclusive, maravilhosa, o rolo encontrado, né, nas cavernas lá de Qumran. É uma história muito maravilhosa. Talvez na quarta-feira eu comente um pouco mais sobre a história do rolo de Isaías encontrado. Então venha na quarta-feira, onde a gente revê o estudo aqui, a pregação, o sermão, mas em formato de estudo, né? E Isaías, ele é o profeta, então, do Reino do Sul. A gente até encontra no capítulo 17, no 28, algumas menções, algumas profecias a respeito do Reino do Norte. Por quê? Porque é o povo de Deus, em geral. Mas, majoritariamente, Isaías vai falar para Judá e Jerusalém, ok? E logo na sequência, só para inteirar, do 2 a 9, já há um anúncio de um juízo de Deus, dado como líquido e certo. Então, se os irmãos lerem depois, os irmãos vão ver que é como se já tivesse acontecido, inclusive, mas era um anúncio daquilo que estava por vir. No finalzinho do 9, ele já coloca ali a respeito, já comparando, né, associando a corrupção moral daquele povo com Sodoma e Gomorra, e chega no nosso verso 10 aqui, onde ele vai dizer: príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Queridos, a gente pode se perguntar o que levou o Senhor, através do profeta, a chamar seu próprio povo
pelo nome daqueles que foram destruídos por conta de uma corrupção generalizada, por conta dos muitos pecados. Gênesis 13 vai dizer que os moradores eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que esse povo fez de tão grave no culto? O que há de tão errado com o culto desse povo que o profeta chama esse povo as autoridades de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra? Eu inverti. É isso mesmo, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. O que de tão grave tem no culto a Deus desse povo que faz com que o Senhor rejeite, chame de culto hipócrita, como algumas Bíblias vão colocar a rejeição do culto hipócrita? Será que é por conta da multidão de pecados? Não, multidão de pecados, nós vamos ver que em Levíticos de 1 a 7, a gente tem um estabelecimento ali dos sacrifícios. A multidão de sacrifícios, falei pecados, não é multidão de pecados. Multidão de sacrifícios, será que foi por conta da multidão de sacrifícios? Não. Holocaustos de carneiros? Não, a gente tem previsão para holocausto de carneiros, gordura de animais cevados, sangue de animais. O incenso era, inclusive, para poder tirar um pouquinho do cheiro, porque a própria prática do sacrifício tinha um cheiro horrível. Então, tinha ali um incenso para isso. Será que usar incenso era proibido? Não, mas a gente tem ali a ordem para esse tipo de cerimonial. Será que levar ofertas era proibido? O que tinha de tão grave no culto desses homens, desse povo, que fez com que eles recebessem esse título tão horrível e tivesse o seu culto rejeitado e tivesse uma palavra tão forte assim do profeta? Será que não pode estender a mão para orar? O texto fala lá, quando vocês estendem as suas mãos, eu tiro os meus olhos, porque as suas mãos estão cheias de sangue, Será que guardar o sábado era um problema? As festas da lua nova? Será que pisar no átrio era proibido? As referências mostram que não. As referências vão mostrar que não havia nada de errado com o culto deles. Estava tudo conforme Deus ordenou. Eles estavam ali seguindo o princípio regulador do culto, certinho. O que então fez com que o Senhor rejeitasse esse culto, nomeasse eles como povo de Gomorra, príncipes de Sodoma? Havia, queridos, um problema no cotidiano daquele povo. Aos olhos do Senhor, o Santo de Israel, o seu povo era moralmente semelhante ao povo de Sodoma e Gomorra. Eles se aproximavam de Deus, mesmo moralmente semelhantes ao povo de Sodoma e Gomorra, eles se aproximavam de Deus como não tivesse acontecido nada. Como se aumentar a quantidade de sacrifícios fosse resolver. Como se ofertar demasiadamente comprasse o favor de Deus. Como se cultuar dentro das normas. Bom, a minha vida lá fora está do jeito que eu quero, mas quando eu vou cultuar ao Deus da aliança, eu cultuo dentro dos padrões, dentro daquilo que Deus ordenou da Escritura. O texto, no verso 15, ele vai dizer: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. E aí vem o porquê. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aqui, queridos, num primeiro olhar, pode ser, parece ser uma referência ao movimento dos sacrifícios nesse tipo de culto. Era um culto onde havia sacrifício de animais. E, obviamente, fizeram ali o movimento do sacrifício, levantaram as mãos e as mãos estão sujas de sangue. Mas se os irmãos olharem
um pouco mais atentamente, os irmãos vão ver com mais clareza que aqui é uma referência clara a assassinato. Na literatura do Antigo Testamento, mãos sujas estava associado a assassinato. Os irmãos lembram de Caim e Abel, em Gênesis 4:11. Os irmãos também devem lembrar de Davi mandando matar os assassinos de Esbocete, que foram lá e pegaram Esbocete dormindo e mataram injustamente aquele homem. E ele disse: eu mandei matar quem matou Saul, tu imagina quem acabou de fazer de forma injusta esse assassinato. Lá em 2 Samuel, também 4:11. Nas versões gregas, queridos, do Antigo Testamento, ou seja, nas Septuagintas, a gente tem lá em Isaías 1:15, nesse verso 15, a mesma expressão de Isaías 59:3, que vai dizer: as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Tem esse complemento. Então, é verdade que as mãos, no momento de sacrifício, tinha esse sujar das mãos. Mas isso apontava para aquilo que o Senhor vai denunciar no versos 16 e 17, exigindo. Mas a gente já vai chegar lá. Em 1 João 3, o apóstolo do amor ensina sobre amor aos irmãos. Ele lembra no verso 12, que não está aí, que Caim matou Abel. Ele cita, falando de amor e falando de amar os irmãos e cuidar dos irmãos que passam necessidade, ele cita, ao explicar, o fato de Caim e Abel. E ele compara aqueles que não cuidam dos seus irmãos, que não amam os seus irmãos, com um assassino. Ele diz que é assassino aquele que não ama o seu irmão. Percebe o caminho que isso está tomando quando as mãos sujas de sangue se levantam? Veja que 1 João 3, o verso 15, o 17 e o 18 vão dizer: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, esse texto de Isaías, voltando ao texto de Isaías, veja como é forte a comparação de João aqui, a falta de amor ao irmão, comparado, ligado diretamente ao assassinato. Esse texto, queridos, de Isaías, nos chama a atenção para aquilo que o Daniel Bloch chamou de expressão ética do culto. O Senhor está cobrando deles uma vida cotidiana, conforme a sua lei, antes deles terem uma boa performance de culto. Quando o Senhor dá lá no Monte Sinai o decálogo, os 10 mandamentos, há uma revelação da vontade de Deus ali, mas primeiro num sentido de relação ética, de relação interpessoal, não uma ideia de simplesmente cumprir a lei e está tudo certo. Havia ou há implicações éticas nos 10 mandamentos que são anteriores à ideia de cerimônia e tudo mais. Sabe do que isso lembra? De quando Jesus fala do maior mandamento. Quando ele fala do maior mandamento, e ele resume toda a lei, ele vai dizer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que esse povo estava fazendo aqui, queridos, era hipocrisia, era um culto hipócrita, porque tudo na sua vida cotidiana estava moralmente errado. Tudo na sua vida cotidiana estava do jeito que aquele povo queria, como o povo de Sodoma e povo de Gomorra. Mas no dia do culto eles estavam lá religiosamente, com as suas mãos cheias de sangue, iniquidade associada à reunião solene. O Senhor denunciou fortemente essa postura
hipócrita lá no seu ministério terreno, confrontando escribas e fariseus. Em Mateus 23, o verso 14, o 27 e 28 vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Por fim aqui, queridos, o Senhor acaba colocando diante desse povo que cultuava de forma hipócrita, de forma bem direta, inclusive, ele coloca no verso 16 e 17, o que ele quer desse povo. E aí talvez a gente entenda melhor todo esse pano de fundo. Por que o Isaac está falando de justiça, de cuidar dos órfãos e da viúva? Porque o texto vai dizer lá: lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Lavem-se e purifiquem-se. O povo é chamado a se purificar, mas não externamente. Porque lembrem-se, não tinha nada de errado com o culto deles. O ritual de purificação, certamente eles faziam. Se eles faziam tudo aquilo previsto, você imagina, se banhar e se purificar, eles também faziam. Mas o que o Senhor está chamando eles para fazer aqui é se purificarem interiormente, no seu interior. É cessar com a maldade no seu coração, que implica a maldade nos atos. João 13, 35, vai dizer: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O que isso tem a ver com busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas? No antigo Oriente Próximo, queridos, um rei bom, ele era conhecido por ser justo e cuidar do direito dos órfãos e das viúvas. O Senhor está requerendo desse povo aqui que eles ajustem isso, porque os atos deles, os atos desse povo aqui, prejudicava, direto ou indiretamente, a vida de órfãos e de viúvas. Resumindo, dos necessitados, dos marginalizados. O assunto para a gente hoje é culto, e o texto vai nos mostrar que o problema da hipocrisia deles era a mistura, a associação com a iniquidade que levava injustiça para esse povo. Eles não defendiam a causa diante do opressor, não repreendiam o opressor, ok? Ficou claro então, queridos, para nós que esse povo não ama uns aos outros. Eles não amam, eles não cuidavam dos necessitados. A gente tem que lembrar que aqui é o povo de Deus. Assim como o povo de Deus está reunido aqui, aqui também é o povo de Deus. Eles não repreendiam o opressor. Eles não se colocavam entre o opressor e as pessoas oprimidas. Órfãos e viúvas não tinham direito muito claro de se manifestar em tribunais, por exemplo. A palavra deles não tinha validade. Precisava que alguém dissesse: olha, essa pessoa aqui precisa ter a causa dela ouvida. Para ouvir aqui essa pessoa necessitada. Por isso, queridos, o culto deles era rejeitado. Era um culto hipócrita, isso nos melhores termos, porque hipócrita é aquela palavrinha, né, que vem do grego lá, do ator, né? É a ideia de alguém que atua, que trabalha encenando, ok? Mas aqui é encenando para mal, aqui ele está encenando aquilo que deveria ser de verdade.
Eles são verdadeiros atores hipócritas mesmo. Iniquidade associada à reunião solene, mãos sujas de sangue, fazedores de mal, vida cotidiana de pecado, religiosidade vazia, uma combinação perfeita para o culto que desagrada a Deus. E o que a rejeição do culto hipócrita aqui, em Isaías 1:10, nos ensina, queridos? Nos ensina 3 coisas. A primeira é que Deus não faz separação entre culto e ética. A respeito da nossa vida, do dia a dia, essa dicotomia não existe, queridos. Não existe separação entre vida espiritual e vida secular. A gente já falou disso aqui quando expôs Daniel. O Senhor nos vê como um todo. A vida cotidiana e o culto não são 2 coisas separadas. E quando o Senhor, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele busca um adorador, ou seja, um sujeito do culto, como a gente aprendeu no sermão passado, primeiro em termos éticos e não cerimoniais. Ele não procura primeiro um adorador que sabe o princípio regulador do culto e que tem condições de cumprir o princípio regulador do culto. Ele procura um adorador, e o texto diz, Jesus diz que procura um adorador em termos éticos, verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. O texto que nós lemos começa com um chamado: dê ouvidos à lei do nosso Deus, é o verso 10. Ele quer primeiro obediência à sua lei, queridos. O que fazemos e somos no nosso cotidiano, Deus vê com muita clareza. Deus vê com muita clareza o nosso coração. Ainda que a gente esteja aqui, queridos, cantando, louvando, cumprindo todo o ritual de culto que a gente conhece, que é ordenado por Deus e deve ser feito conforme Deus ordena. Ao erguermos as mãos, como estão as nossas mãos? 1 Timóteo 2,8 vai dizer: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Entre obedecer e sacrificar, queridos, a obediência ela é preterida. Lembram do evento de Saul, que foi ordenado para matar os inimigos históricos do povo de Deus, os amalequitas, e aí ele resolve fazer do jeito dele, traz e não mata o líder dos amalequitas, ele não faz aquilo do jeito que exatamente Deus havia ordenado, e ele ouve o que de Samuel? O que importa? É sacrifício e não obediência? Não. É obediência e não sacrifício. A preferência de Deus é por obediência e não sacrifício. Mas também não é uma coisa e não outra. São as 2 coisas. Não é só obediência e não sacrifício. Nós já vamos ver o que é esse sacrifício, ok? Para que os irmãos não me entendam mal. E também não é só quanto a como cultuamos, que foi visto no sermão passado, e nem como vivemos o nosso dia a dia, que é como nós veremos no domingo que vem. Mas é exatamente como está a nossa vida em termos éticos diante de Deus. E só a gente, Deus, conhece os nossos corações. Então a gente aprende primeiro que não há uma separação entre, não, é que na minha vida secular, a gente até entende essa expressão, o que a gente quer dizer com isso. Mas interiormente a gente precisa ter isso convicto, queridos. Não existe separação entre vida espiritual e vida secular e vida... Não existe essa separação. O Senhor não vê assim, e diante dele nós estamos o tempo todo, corandeu, que é uma expressão que, inclusive, está muito ligada ao culto da vida, ao culto particular, o culto aqui comunitário, o culto à reunião solene. Nós estamos o tempo todo diante de Deus, e Ele não vê isso com essa separação que muitas das vezes a gente é ensinado a fazer. A segunda coisa é que Deus requer adoração sincera, sem barganhas.
Então tem a ver com as nossas intenções. Se o primeiro tem a ver com as nossas vidas, o nosso cotidiano, o segundo tem a ver com a nossa intenção ao se aproximar. Me parece que o texto mostra essa multidão de sacrifícios como uma forma de aplacar a ira desse Deus. Eu vou lá levar sacrifícios, eu vou orar, porque era mais ou menos assim que era estabelecido, ligado à quantidade de pecados. Você escolhia o seu animal ali. Se a nossa aproximação, queridos, é assim, com esse aspecto de barganha, o Senhor rejeita o nosso culto. Esse é um culto que o Senhor não se agrada. É verdade que a nossa expressão de culto aqui é um ato da graça de Deus. É o Senhor quem nos chama, nos dá os meios, como foi orado aqui. Ele nos dá os termos para que a gente adore a Ele, ok? Mas Ele requer uma adoração sincera e sem barganha. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele confiados na justiça dEle. Mas a gente tem que estar preso, de fato, na justiça dEle, que foi manifesta lá na cruz, e não aquilo que a gente pode oferecer porque a gente pecou muito. Até porque, queridos, em última instância, a gente não tem nada para oferecer para o Senhor. Quando nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos dEle com mãos vazias. Nós devemos usar o caminho aberto por Jesus para se achegar ao Senhor em culto. Veja lá, Hebreus 10, 19 e 22, o que diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, esse aspecto da mediação que foi falado hoje na EBD, na condição de profeta, e que nós vamos ver domingo que vem na condição de sacerdote, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Não é sacrifício de animais que Deus requer que ofereçamos a Ele. E também não é confiado nos nossos méritos, é pelo sangue de Jesus, é pela obra de Jesus, é pelos méritos de Jesus, é pelos meios que o próprio Senhor Jesus nos dá aqui. Até para adorar ao Senhor, queridos, nós precisamos dEle. Nós somos conhecidos pela nossa doutrina monergista, que crê que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor fez todas as coisas, ordenou todas as coisas, decretou todas as coisas, nos salvou de forma monergística, ou seja, Ele nos salvou, não fomos nós que nos salvamos, Ele nos salvou. Mas na hora do culto, será que cabe a gente pensar que é alguma coisa que a gente faz para Ele? Não faz o menor sentido. É o Senhor quem faz tudo aqui. E se não for confiado nos méritos de Cristo, isso não acontece. Veja o que Hebreus 13, o 15 e 16 vai falar. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Um louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ninguém consegue confessar o nome de Cristo se não for por Cristo, queridos. E veja o que é o sacrifício que Deus se agrada aqui, né? Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Percebe o problema que aquele povo lá estava incorrendo? Eles estavam negligenciando totalmente a prática do bem, da mútua cooperação. Eles estavam confiados nos seus méritos. Deus requer adoração sincera e sem barganhas. E o que nos leva, obviamente, em termos mais práticos, ao terceiro ponto, que é culto que agrada a Deus. Culto que agrada a Deus de fato, envolve transformação prática. Se a gente tem vindo à casa do Senhor, se a gente tem
nos sujeitado em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor, mas isso não tem sido transformado em ações práticas, a gente precisa ver os ajustes a serem feitos, queridos, para que o nosso culto deixe de ser hipócrita. O culto que agrada a Deus, ele envolve ações práticas e não só discursos. O texto aqui ele vai nos chamar sobre aprender a fazer o bem, sobre enfrentar os opressores do povo de Deus, se colocar entre os opressores e os mais necessitados. É verificar em nós as nossas relações comerciais, as nossas relações sociais, as nossas relações eclesiásticas, para ver se a gente não tem, nas nossas ações e nas nossas relações, favorecido um sistema que escanteia, que põe de lado os irmãos que necessitam da nossa ajuda. As nossas ações privadas e as nossas ações sociais, públicas, elas influenciam, queridos, a maldade desse mundo. A gente precisa sondar e pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para saber se a gente não tem cooperado para esse sistema que simplesmente é mau, que serve o mal. Faz todo sentido estarmos aqui na igreja orando e pedindo ao Senhor que mude o Brasil. Mas faz muito mais sentido, junto com isso, a gente se sondar e saber, será que as minhas relações lá no meu trabalho não favorecem esse sistema da qual a gente quer que o Senhor resolva? Será que as nossas relações sociais, o que eu faço no meu dia a dia, não favorecem esse sistema que oprime as pessoas mais necessitadas? Será que as nossas relações eclesiásticas não têm sido forma de manter e preservar sistemas que não cumprem com a palavra de Deus, ajudando os necessitados, como a Escritura manda? A gente tem que pensar nisso. Veja o que Tiago diz, e com isso eu caminho para a conclusão. Tiago vai dizer, é um texto de 6 versos aqui, vamos ler. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Antes que pareça, uma breve parêntese aqui, queridos, antes da conclusão, antes que pareça que isso soe como uma militância a favor de ideologias que propõem um Estado que exija da sociedade socialização dos bens ou coisa do tipo, não é isso que o texto propõe, não é isso que a Escritura propõe, não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe que eu e você pensamos em cuidar de órfãos e viúvas, de necessitados, ok? Fechando parêntese. O Senhor, queridos, graciosamente, nos tem dado tudo que nós precisamos para os devidos ajustes na nossa adoração a Ele. É a terceira mensagem, o terceiro sermão sobre culto, e nós temos sido instruídos, exortados, até porque, queridos, a glória é para Ele, e Ele se importa muito mais do que nós em ser adorado. Ele criou todas as coisas, Ele impediu que nós sucumbíssemos
ao pecado de forma eterna, ele se entregou, queridos, por morte de cruz, ressuscitou e nos deixou pelos profetas e pelos apóstolos a sua palavra, sendo aplicada por ele, por meio do Espírito Santo em nós, para que a gente faça o quê? Põe em prática. Para que a gente saia daqui e ponha em prática. A gente ouça o que tem que ser feito aqui, perceba o que é que desagrada a Deus no culto e simplesmente peça ao Senhor, confiado nos méritos dele, que nos ajude a resolver isso em nós. E com isso eu finalizo com 2 aplicações. Primeira, se pode bater palma, ou orar sentado, ou pregar sem terno, ou essas coisas que os irmãos sabem do que se trata, essas discussões, queridos, são infinitamente relevantes ao culto ao Senhor, se a nossa vida cotidiana estiver mergulhada em falta de amor ao próximo, preocupação, sem ter preocupações com a causa dos irmãos necessitados, com a língua cheia de maledicência, associada a motins eclesiásticos, corrupções e atos desonestos. Isso é hipocrisia religiosa. Portanto, que a gente confesse ao Senhor, se esse for o nosso caso, e a gente peça ao Senhor, conforme o salmista lá do 139, para ajudar a sondar o nosso coração e ver se há em nós caminhos maus. Isso é algo para nossa prática, é algo prático, algo que a gente deve sair daqui orientado pela palavra de Deus a se olhar e saber, é isso, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso confiar mais nos seus méritos e menos nos meus. Senhor, eu preciso te adorar com inteireza de coração. Senhor, eu preciso te adorar com sinceridade. E a segunda e última aplicação é para a sua mente, para o seu coração. É aquela que precisa ajustar a forma como pensamos a respeito de algo. Queridos, sinta-se alegre, sinta-se privilegiado de estar ouvindo a voz do Senhor, chamando o seu povo até a sua casa, o povo amado, para fazer ajustes na sua vida. Às vezes a gente olha a exortação como se fosse algo pesado, mas entenda, isso é fruto do amor do Senhor por nós. Ele nos chama até a sua casa e nos dá aquilo que requer. Ao ímpio ele não faz isso, queridos. Ele não faz isso com o ímpio. Isso é um privilégio dos santos de Deus. Isso é um privilégio dos separados por Deus. É o povo aqui reunido em congregação que ouve do Senhor os acertos que precisam ser feitos. Isso deve ser motivo para nós de louvor e gratidão ao Senhor e de alegria por saber que somos filhos amados. Portanto, alegre-se e exulte no Senhor, que é a salvação. Inclusive, eu não falei, mas isso é o significado do nome de Isaías e é o tema central de todo o livro de Isaías. O Senhor que é a salvação. Então, assim como nós lemos lá na abertura, do culto hoje, em Isaías 12, que a gente se alegre no Deus da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Curvem as suas cabeças, eu quero orar com vocês. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te adoramos. Nós expressamos, Senhor, toda a nossa gratidão, porque nós poderíamos estar aí entregues aos nossos atos, entregues, Senhor, à nossa vontade, que é totalmente contrária à sua vontade. Senhor, nós poderíamos estar conforme o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos trouxe com mão forte até a sua casa e nos instruiu, Senhor, através da sua palavra em culto solene a Ti.
Senhor, nós confiamos nos méritos de Cristo, de que o Senhor se agradou de tudo que foi feito aqui. Senhor, nós confiamos no que Cristo faz e no que Cristo fez e que ainda vai fazer, que o Senhor não rejeitou esse culto. Todavia, Senhor, nós sabemos que nós pecamos contra Ti como confessamos nesse culto. Nós sabemos em que nós temos errado, nós sabemos nos ajustes que nós precisamos fazer e nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Sua casa e nós pudemos ouvir a Tua santa palavra, não só nos acusando, não só mostrando e revelando em nós o pecado, nos exortando, mas também nos consolando, e nós podemos sair daqui edificados pela Sua palavra, Senhor. Senhor, somos gratos por cada parte do povo de Deus aqui que ouviu atentamente a Sua palavra. Por isso nós te pedimos que não sejamos somente ouvintes, Senhor. Que o Senhor coloque em nós, nas nossas mãos, nos nossos pés, para onde nós formos, naquilo que nós fizermos, Senhor. Que nós possamos nos ajustar de forma ética diante da Sua palavra, diante daquilo que o Senhor ordenou, não confiado nos nossos méritos, mas confiados nos méritos daquele que morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. É nesse que nós confiamos e pedimos. É no nome de Jesus. Amém. Presbítero Flávio. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Acredito que o Júlio, eu vi o Júlio, está vindo. O Júlio e a Monique estão completando hoje, 10 anos de casados. E a gente vai fazer essa oração em gratidão. Tem algum irmão que fez aniversário essa semana? De 1 a 6, de 1 a 7, não, né? Então só de casamento mesmo. Convidar os irmãos para vir aqui à frente. Vamos ficar de pé, queridos. A gente vai orar pela vida dos irmãos, orar encerrando o nosso culto. E depois, eu pedi o Rafael já para projetar aí 1 Coríntios 13:13. Segunda Coríntios, né? 13:13, isso. Vamos orar? Nós queremos agradecer aos irmãos, tem uma família aqui nos visitando. Sejam sempre bem-vindos, Deus os abençoe, viu? É sempre uma alegria tê-los aqui. A esposa já não é mais visitante, né? Eu acredito que seja só. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te agradecemos pelo dia que tão graciosamente o Senhor acrescenta à nossa existência. E, ó Deus, porque nós podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso Deus. Embora sejamos imperfeitos, ó Pai, nós queremos clamar para que o Senhor, Deus, continue derramando a Tua graça e a Tua misericórdia, renovando a nosso favor. Porque, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso proceder. Por isso, ó Deus, nós temos a plena convicção de que não há nada em nós que possa agradar ao Senhor. Porque se não for a Tua graça, se não for, ó Deus, Teu querer em nós, ó Pai querido, nós sabemos que já teríamos sido consumidos desta terra. Pai, muito obrigado.
Muito obrigado, é a expressão do nosso coração, porque nós caminhamos o dia a dia. O Senhor tem sustentado as nossas famílias, a nossa casa, o Senhor tem cuidado de nós. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor tem estado presente, tem nos feito, ó Deus, entender e caminhar contigo. Porque, ó Deus, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Porque, ó Deus, os nossos problemas não são maiores que o Senhor. As nossas dificuldades não são tão grandes como grande é o Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma semana, ó Deus, onde nós podemos desfrutar da Tua presença. Mas acima de tudo, ó Deus, onde também nós possamos buscar a Tua presença, a Tua face, como Teu povo. Obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero Júlio, do nosso irmão Monique, que o Senhor permite, ó Deus, que eles hoje completem, ó Deus, 10 anos de matrimônio. Continue sustentando este lar, esta família, este casal. Continue abençoando, ó Deus, suas vidas. Continue derramando sobre eles, ó Deus. Continue, ó Pai, produzindo em seu lar tudo aquilo que é necessário. Não só, ó Deus, para a construção de um lar saudável, mas acima de tudo no relacionamento com o Senhor. Porque entendemos, ó Deus, e esses teus filhos carecem, ó Deus, também do Senhor, desse agir sobrenatural na vida deles, para que eles possam continuar a jornada, para que eles possam continuar dando testemunho do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque são vidas preciosas, o Senhor sabe. E, ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoe também o Juanzinho. Abençoe, Pai, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, ó Deus, as dificuldades que às vezes se levantam, mas também a gratidão que carregam no coração, ó Deus, e trazem sempre ao Teu altar para dizer obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida deles. Ó Deus, assim como na nossa, nós Te agradecemos, porque entendemos que estamos aqui, que chegamos aqui e sairemos, retornaremos aos nossos lares, guardados, protegidos, amparados pelo Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Pai, aqueles nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui na Tua casa esta noite. Ó Deus, se for por enfermidade, visite cada um deles com poder e graça, restaure a saúde. Dê, ó Deus, aos Teus filhos, aos Teus servos, a condição de estarem na Tua casa também. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E também, ó Deus, para o bem daqueles, segundo o propósito, ó Deus, daqueles que o Senhor mesmo escolheu. Ó Pai, obrigado. Obrigado, ó Deus, pelos momentos preciosos que passamos aqui, por termos tido a oportunidade de louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome e ouvir a Tua doce voz. Que saiamos daqui, ó Deus, de maneira diferente como entramos e com este propósito de servir a cada dia, ó Pai. E que possamos buscar no Senhor, na Sua palavra, o ajuste necessário para as nossas vidas. Ó Pai, nós oramos, confiados no nome, no amor daquele que se entregou por nós naquela cruz. No nome do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.